Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está dando um próximo passo aqui na nossa história. É com muita alegria que a gente está aqui, começando, lançando o nosso podcast. Eu e o Rendel, meu irmão Zaço. A gente vai começar o nosso podcast, além do bisturi, uma das coisas que a gente queria, né, para trazer o podcast, quando a gente começou com essa ideia, foi trazer um pouco da medicina descomplicada para vocês, conseguir tentar trazer o dia a dia nosso e muita informação para vocês, né? Uma informação que a gente acha que trazendo informações quanto maior, né, e mais específicas possíveis dentro, né, descomplicando tudo para vocês, eu acho que isso melhora o dia a dia de vocês, melhora a qualidade de vida e é um dos objetivos que a gente quer trazer para o nosso podcast, que é tentar melhorar o mundo um pouquinho, tentar melhorar a qualidade de vida de vocês e trazer um pouco disso para a realidade de vocês, né, Reni? O Lucas chamou para esse desafio, é um desafio novo, mas está todo mundo muito entusiasmado. A gente já se conhece, né, antes do bisturi, e aí a parceria foi a partir daí, muita afinidade. A gente tem a mesma linha de raciocínio, de estar com a generosidade à flor da pele, sempre cuidando do próximo. E é uma coisa nova, a gente está aqui se divertindo, mas querendo transmitir bastante informação para vocês. A proposta é estar usando a cirurgia, né, como um meio para que a gente possa estar compartilhando coisas boas e sempre transformando vidas. A nossa proposta maior é essa. E acho que nesse momento a gente vai se apresentar. O Luca pode falar aqui. Pô, ele ia fazer isso comigo, né, galera? Pelo amor de Deus, quem me conhece sabe o que ele ia fazer comigo, mas tudo bem. Estar perto dele, você fica, parece até que você fala pouco, porque ele é um cara extremamente comunicativo, Verdade. extremamente carismático. Todo ambiente que ele vai, ele é sempre bem recebido por todos. E é por isso que a gente criou essa afinidade toda. E quando ele lançou mão dessa proposta, eu nem pensei. A gente já foi, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente articulando. Falei, olha, não vou abrir mão disso. E daqui para frente vai ser um desafio enorme e trazer o melhor para vocês. A gente vai começar aqui um se apresentando para o outro, de fato, para vocês. E perguntando assim, o porquê da medicina, a jornada praticamente completa desde o início, por que escolheu, quem que influenciou, e acho que começa assim, né? Exatamente, a gente vai começar assim. Quer começar? Pode começar. A história do Rendel eu acho interessante pra caramba. Olha, vou resumir, mas a nossa história é a gente que constrói, então, Verdade. ou boa ou ruim, entre erros e acertos, a gente está construindo, ela está sendo construída, e é bom você ter orgulho da sua história. Eu tenho muito orgulho da minha. Eu tô aqui hoje, acho que pela primeira vez, falando em público um pouco do que tem sido a minha vida até aqui, mas com imenso prazer até poder compartilhar e poder mostrar para as pessoas que você pode ser capaz, você é capaz, você tem que se preparar para exercer aquilo que você deseja, para você realizar seu sonho. E eu sou a prova. Hoje eles falam até a quinta série, né? A quarta série B. Exatamente. Né? O supletivo, a quarta série B, vamos brincar verdade. assim. Quinta série fraca, como diz o amigo meu. Quinta série fraca. Então, a brincadeira é essa, a gente começou brincando mesmo. Eu fui criado em Saquarema, com 18 anos de idade. Eu entrei para o Corpo de Bombeiros, né, para exercer a função de guarda-vidas. Fiquei ali por 16 anos, mais ou menos, exercendo a função. Mas eu me apaixonei pelo conhecimento. Quando eu tirava o afogado de dentro da água, vi um médico num helicóptero, numa ambulância e entubava o doente, o paciente, o afogado, reanimava, levava esse afogado para o centro de recuperação de afogado. Eu falei, pô, não é só o fato de resgatar o paciente aqui, o afogado. Ele tem uma ciência por trás. E fui atrás desse conhecimento, de forma bem lúdica, bem romântica. Falei, cara, eu vou fazer medicina. Falei, pera aí, galera, só tem que botar isso porque ele fala como se o treinamento dele não tivesse sido nada. Só pra vocês terem ideia, ele foi no meu casamento, aí o meu casamento foi perto de uma praia. Rapaz, o Rendel pra fazer vou fazer um exercíciozinho de manhã.
ele dava um tiro no mar de 3, 4, 5 quilômetros e voltava como se nada tivesse acontecendo. A esposa dele remando do lado de longboard, o cara se matando. Aí depois que ele foi falar pra mim, não, eu fiz o treinamento, que o treinamento era 1001 maneiras de como nos matar, né? Pô, foi aí que eu realmente tive um respeito muito grande. Não, desculpa, gente, já tinha um respeito muito grande, mas é aí que eu vi na prática o treinamento que foi do bombeiro, né? Presenciou, né? Pô, eu presenciei, que treinamento. E por sinal, o casamento dele foi maravilhoso com a Mirella, que tá aqui também acompanhando. Foi ótimo, foi um dos melhores casamentos. Eu baguncei, quebrei o casamento todo. Foi verdade, foi maneiro, foi legal. Mas então foi isso, a partir do conhecimento adquirido ali na formação de guarda-vidas, eu comecei a me interessar pela medicina. Eu criei o problema e depois eu tentei resolver. Assim, cara, chegaram para mim e falaram assim um momento, poxa, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Ah, eu faria isso, isso e aquilo. Mas você joga? Então foi mais ou menos assim, eu me baseei nesse ditado, nessa frase. Entrei pro pré-vestibular de medicina, passei, né? Aí a história foi... tem uns 8 episódios de podcast aqui pra gente poder falar com detalhes. Mas eu entrei pra medicina, entrei pra faculdade, consegui conciliar o trabalho com a formação. Depois de formado, ainda fiquei 5 anos exercendo a função de guarda-vidas, mas eu veio uma outra paixão que foi a cirurgia. Cirurgia geral, foi nessa fase que a gente acabou se conhecendo no plantão, no trabalho. A família dele é uma família maravilhosa, ele vai falar disso aqui, a família Freire. Já é dinastia, né, de ter três gerações de cirurgiões. E a gente pôde trabalhar no hospital que tem o nome do avô dele. Isso foi maravilhoso. E estou aqui hoje exercendo a função de médico, cirurgião geral, com ênfase na parede abdominal. Resumindo, a história é essa. Então, a nossa proposta aqui hoje é estimular aqueles que queiram fazer, que queiram seguir uma história de sucesso e ter um caminho a ser seguido. Com certeza. Bom, falar um pouquinho também, agora o Render encerrou a história dele, vou falar um pouquinho da minha. Eu realmente venho de uma família de médicos, né? E antes da família de médicos, a gente já tinha uma história. Todos os meus tios, né? Meu tio e meu pai passaram por um colégio tradicional do Rio, que foi o São Bento. Então, fiz São Bento, meio que seguindo a tradição da família. Fiz São Bento. O meu pai foi um dos que quebrou a tradição, não quis fazer medicina, mas eu voltei para a tradição, né? Meu avô fez, teve os meus tios. E aí, tô aqui, fiz medicina, passei, fiz na extinta faculdade Gama Filho. Por sinal, não tenho o que falar, foi uma faculdade muito boa. Passei para residência, né? Fiz a minha residência em cirurgia geral, que nem o Rendel falou. Eu acho que essa paixão pela cirurgia não tem como ser um pouco diferente disso. Desde o momento que eu entrei na faculdade, eu já tinha uma paixão muito grande, já tinha uma vontade muito grande de fazer cirurgia, muito por conta do aspecto de casa, né? Todo mundo contava os casos, as cirurgias que faziam. E a cirurgia é sedutora, né? A cirurgia é sedutora. A gente não tem como falar que não, todo mundo falando isso. Eu, dentro da minha formação, vendo aquilo todo dia, segui o curso normal e me levou para a cirurgia. Passei para residência no maior hospital aqui da emergência maior da América Latina, que foi o Souza Aguiar. Fiz uma excelente residência. Os colegas que lá fizeram parte da minha formação, tenho aqui que dar o saudoso Dr. Rocha, que foi maravilhoso, Rochinha, foi um dos caras assim, nossa, uma enciclopédia ambulante, inclusive ainda atuante, maravilhoso cirurgião. Aprendi muito com ele. Né? Apaixonado pela medicina. Tanto o cara, a biblioteca andando de medicina. Pela cirurgia e pelo academicismo. Ele gostava de lecionar, gosta ainda. Gosta muito. Tá sempre perto da juventude. Impressionante. Eu acho que é isso que é o segredo dele. Porque ele, hoje em dia ele já tá chegando em 89, 90 anos. Mas uma cabeça de menino. Há 10 anos já estava para 90 anos. Mas uma cabeça de menino. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que ele tá perto da juventude que deixa o Rochinha cada vez mais novo. Fiz Souza Aguiar, saí de Souza Aguiar, eu passei para urologia, passei para oncologia, acabei não querendo, não era coisas que faziam, não me identificava com aquilo, fazendo aquilo, eu queria fazer mais coisas, eu queria outra especialidade, não tinha muito bem ainda o que seguir, e aí me lancei aos Estados Unidos também para tentar procurar isso, o que me fazia verdadeiramente ser feliz na medicina. Aceita currículos, e durante eu botei meus currículos em vários hospitais dos Estados Unidos para no início só fazer observership, mas aí veio a ideia de validar o diploma e ir para os Estados Unidos.
Antes até de colocar os currículos, eu fui para um curso na Flórida para fazer o curso do robô. Fiz o curso do robô, falei com alguns colegas sobre, até colegas brasileiros, que me deram muito apoio, falando, não, você tem que vir, você tá jovem, tudo e tal. E aí foi nessa que a minha mulher, que maravilhosa, né, comprou essa ideia comigo também, eu comecei a estudar para ir para os Estados Unidos. Aí a gente foi para os Estados Unidos, ainda nessa busca também dessa identidade, da onde eu queria parar na medicina, onde é que eu queria fazer a minha especialidade, minha subespecialidade, verdadeiramente seguir aquele caminho. Fui para Nova York, fui para o New York Presbyterian, fui para o Colorado, fui para o maior hospital da UHG do Colorado. Voltei depois para a Flórida e tive que voltar ao Brasil por conta da pandemia. Isso foi no meio da pandemia. Voltei no último voo da American Airlines para o Brasil. E nisso a gente já tive uma ideia do que fazer lá fora. Voltei um pouco chateado, porque eu queria mesmo, né, naquela época, manter aquele sentimento de estar do lado de fora. Mas também houve quebras desse paradigma. Você, quando vai para os Estados Unidos e volta, eu acho que você perde muito aquela síndrome de cachorro vira-lata, que tudo lá fora é bom e nada daqui é bom. Pelo contrário, acho que hoje em dia eu vejo que assim, os cirurgiões brasileiros são assim, caras, e para mim são os melhores cirurgiões do mundo. E aí aqui eu descobri uma das melhores equipes do mundo na atualidade, que para fazer o que eu faço, que é a obesidade. O Dr. Luiz Alfredo me acolheu e verdadeiramente assim eu entendi o que é a obesidade, gostei, me encontrei dentro da obesidade, que eu verdadeiramente posso fazer a diferença na vida do paciente. Verdadeiramente o meu avô lá atrás, ele lançou um livro, Trauma, que é a doença do século. Um tempo depois venho eu mudando um pouco quem sou eu querendo mudar uma coisa que meu avô falou lá atrás. A gente tinha comentado o avô dele, o Dr. Evandro Freire. Meu avô, Evandro Freire, uma exatamente. Referência em cirurgia de trauma. Em pessoa, em generosidade também, que a gente está trabalhando aqui. E a gente está dando só continuidade à dinastia da família. E aí quem sou eu para querer mudar uma coisa falada pelo Dr. Evandro lá atrás, né? Então, mas é o que a gente vê hoje em dia. Não é mais o trauma, ainda é uma coisa muito grande, mas a obesidade vem tomando uma posição de protagonismo de doença no mundo, né? Então hoje eu consigo falar, parafraseando o que meu avô falava lá, falo hoje, a obesidade é a doença do século. Então, depois da pandemia, inclusive, a pandemia também veio para mostrar isso, foi uma das populações mais atingidas na pandemia. E outra coisa também, dentro do sedentarismo, a gente alcançou um número, logo após a pandemia, um número de obesos no mundo que a gente só atingiria em 2032. Então, assim, a gente disparou de obesidade no mundo. Então, isso quer dizer o quê? Mais gente que a gente precisa ajudar, mais conscientização que a gente precisa fazer. Então, essa é meu lema hoje, obesidade é a doença do século, né? Então, falar isso e comecei a trabalhar com isso, gostei, vi que eu impactava, tinha um impacto no mundo, deixava a minha marca, e é com isso hoje que eu gosto de trabalhar e levando toda essa história da minha família junto, entendeu? A obesidade já está inserida em todas as cadeiras, é uma doença que tem que ter uma abordagem multimodal, multidisciplinar. A minha anamnese, meu exame físico na frente do paciente, né, usando a cirurgia como start, para despertar o paciente para falar de obesidade para ele, para que ele entenda que a obesidade é uma doença, como hipertensão, como diabetes. Então o paciente vai operar uma simples hérnia umbilical. Eu mostro para ele, olha, antes de tratar essa sua hérnia, se não for num momento de urgência, de emergência, você tem que tratar dessa obesidade. Então, incluindo isso no Código de Doença Internacional, a gente tem esse código e tem um tratamento para isso. E a cirurgia é o meio que a gente está usando. A cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade, também está aí para auxiliar o paciente, né, para ajudar, não é para curar, é para dar um segmento ao tratamento dele, porque é ad eterno. E a nossa proposta acho que aqui é essa, né, cara? Tentar mostrar para o paciente, para as pessoas que existe um tratamento, a gente está aqui para poder ajudar e trocar figurinhas e conhecer pessoas também cada vez mais, a gente aumentar o nosso network, disseminar cada vez mais conhecimento em prol das pessoas, em prol do bem-estar.
quer falar mais alguma coisa da sua Não, apresentação, não sei. Então, eu queria também falar, também a gente aqui se apresentou, falou bastante coisa, mas uma das coisas que a gente quer também deixar bem claro é que a gente não está aqui só para falar das nossas temas de relevâncias da nosso dia a dia. A gente quer também falar de temas relevantes de todas as áreas, né? A gente vai trazer aqui convidados para falar, pessoas de renome, endocrinologia, nutrologia. Então, uma das coisas que a gente quer também é a própria participação do público, né? Vocês comentando aqui, tanto na minha rede social, na do Rendel, na própria rede social aqui no YouTube, comentando e dizendo o que vocês querem. Eu já atrás, lá na minha rede social, já falei um pouco, já peguei alguns tópicos que alguns colegas queriam que a gente falasse, né? E a gente está aqui, a gente vai trazer outros colegas também. A urologia é uma parte importantíssima para a gente trazer. Enfim, não vamos ficar só falando sobre o que a gente gosta. E além disso, a gente está aqui também para falar de outras coisas, trazer um pouco do médico além de médico, né? Exatamente, pode falar. Não, é justamente toda a jornada médica, desde a época de acadêmico até o pós-especialidade. E o médico também vive. A gente tem família, tem hobbies, tem angústias. A gente gosta de viajar. Eu acho que trazer isso para cá, o Lucas gosta de relógio, a gente tem em comum automobilismo. Tem os diversos esportes, a mountain bike, o surf, a natação. Então, dá para ter muito assunto aqui, tem muita coisa que a gente pode estar participando e trazendo colegas para cá para discutir, para uma coisa mais descontraída, menos robótica, né? Porque a gente busca aqui a cirurgia robótica, tá todo mundo aqui já exercendo essa função, mas fugindo do lado do lado, vamos falar assim, engessado, pode ser assim, com muito, certeza, né, todo travado e sempre falando de medicina. A gente quer abrir aqui o coração e ser gente como a gente, participar deixar a coisa bem lúdica, bem tranquila, e cada vez mais a gente vai se soltando e vai melhorando. Exatamente. A proposta acho que é justamente essa. Mostrar o nosso lado humano, né? Também não é só essa parte de medicina. Mostrar o que a gente gosta também. Tem muita gente que tem essa curiosidade e a gente também quer aprender de outras pessoas, né? Através dessa plataforma aqui, a gente trazer outras pessoas que dentro dos nossos hobbies também, mostrar também como é legal isso, porque o hobby e essas coisas que a gente faz fora também fazem parte de uma saúde. É a nossa saúde mental, que muita gente ignora um pouco isso. Só trabalho, casa, trabalho. E hoje em dia uma das coisas que a gente mais tem que pensar é a saúde mental, exatamente. E aproximar o médico da sociedade. A gente fica muito distante. O médico é chato, gente. É isso aí. A gente é chato. A gente parece que não interage, parece que a gente fala outra língua. As pessoas se aproximam da gente. Esse dia eu estava num congresso e um telespectador, ele levantou a mão e falou, olha... Congresso montado por ele, né? Vamos lá, calma. O congresso foi montado por você, não foi? Foi um congresso um congresso lá foi uma reunião. Que foi muito legal o congresso, Foi gente. muito legal. A gente chamou os maiores especialistas de esportes aquáticos, voltado para medicina. Tinha o otorrino, tinha o papa do afogamento, que é o David Spielman, tinha médico do esporte, tinha ortopedistas, voltado para os esportes aquáticos. E falando de nutrologia, falando de medicina de alto rendimento, de esporte de alto rendimento, e falando também do dia a dia, como você pode se alimentar e de maneira adequada, voltado para os esportes aquáticos. E o cara achou interessante, um telespectador, assim, poxa, que bom que vocês estão aqui participando com a gente, falando num linguajar simples, e estão se aproximando da comunidade. Eu acho que a maior dificuldade do médico é justamente essa, se aproximar e falar ali de igual para igual, sem muitos termos técnicos. Acho que tentar fazer isso daqui, tentar ser o mais simples possível para que a gente possa estar interagindo. E mostrando o nosso lado humano, né? A gente não é robô, não. Exatamente. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que foi muito legal essa participação dessa pessoa no congresso, que é verdadeiramente isso. Muitas das vezes a gente fala, médico acaba se relacionando com médico, né? Se a gente for pensar, a imensa maioria dos colegas está casado com a médica, eu estou casado com outra médica. Então você acaba vivendo num mundo medicina, né? Medicina. E verdadeiramente é um pouco viciante isso. E quando você vai para fora, você acaba extrapolando a sua realidade achando que o outro também vive aquela realidade. Não é, né? A gente quer mostrar
essa nossa parte humana e também pegar essa parte de volta. Verdade. Então, A gente não, você acaba se tornando até um pouco antissocial, né? Que você se é, comunica tanto. Eu vi a Maria Gabriela falando isso. Ela fazia 4, 5 entrevistas ao longo do dia. Então imagina o grau de interação, de relação interpessoal. verdade. E aí quando ela chegava em casa, ela não queria mais Falar. falar nem com o porteiro, porque o grau de comunicação dela era extremo durante todo o dia. Aí, só que ela se aposentou. Quando ela se aposentou, ela falou, cara, tô sozinha no mundo. Né? Porque eu me isolei do planeta. Ela voltou agora a fazer uma peça com o filho dela, maravilhosa peça até, mas fala justamente sobre isso. Então a gente acaba se tornando um pouco antissocial, porque a gente tem um grau de sociabilidade, pode ser assim, com tanta gente, o tempo inteiro, 40, 50 pacientes por dia, você no final do dia você fica meio com uma certa aversão à comunicação, à relação interpessoal. Mas a gente está quebrando essas objeções, a gente gosta de pessoas e a busca maior é estar sempre interagindo da melhor maneira possível. Acho que aqui a gente está tendo essa oportunidade de forma descontraída. E outra coisa, o médico, eu estava falando com o Luca mais cedo, o médico, ele, quando a gente está falando assim para as câmeras ou né, colocando aqui a cara para se comunicar na rede ou qualquer canal que tenha, quando a gente vai para um congresso, por exemplo, a gente vai apresentar uma palestra, apresentar uma aula, a gente não fala para a sociedade, a gente fala para o próprio médico. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Rendel falou, acho que muitas das vezes a gente quer só falar para médico, né? A gente é treinado, isso é uma coisa que a gente vem da faculdade. Várias coisas também a gente vai desmistificar aqui de vocês, tá? Muito dos conteúdos que a gente está criando também, a gente não quer criar só para a sociedade como um todo, né? Só de informações. Mas a gente quer também criar para os colegas que estão vindo, até para a gente tentar mostrar para eles o que a faculdade cria e o que é a verdade lá fora, né? Muitas das vezes o que a faculdade nos ensina não tem uma continuidade igual, ipsilítere do lado de fora. Muitas das vezes é isso, é como a gente é treinado a falar em público e quando a gente treina a falar em público a gente só treina para falar para médico. Só que uma das coisas que a gente precisa fazer para passar conhecimento, é falar em público e que é o que a gente está fazendo aqui agora, de uma maneira que a gente consiga transmitir a nossa mensagem para pessoas que não têm o conhecimento médico. E isso é de extrema importância, não nos é ensinado na faculdade, a gente precisa criar isso durante a nossa vida profissional e quanto mais cedo a gente tem isso, eu acho que melhor a gente consegue desenvolver uma prática num consultório melhor. Eu acho que isso é de extrema importância. Tem várias outras coisas também que eu acho que são importantes, até para os médicos mais jovens que estão em formação, que a gente vai trazer para cá como dicas. Ninguém tem a verdade absoluta, né? Mas como dicas que eu acho que vai fazer toda a diferença na formação de vocês. Mas pegando esse gancho, o conhecimento hoje ele é horizontal. Antes era verticalizado, né? Aquele senhorzinho de cabelo branco, aquele professor, o chefe da cadeira que era o detentor do conhecimento. Óbvio, ele tinha que ler um artigo. Esse artigo ele tinha que ir lá na França, ou na minha época, eu tô ficando velho, ó. Na minha época eu ia lá na Fiocruz. Acho que só eu que fui o cabelo branco, né? Ah, tá. Boa. A gente ia lá na Fiocruz, ter que ir lá pegar uma revista daquela indexada e saber o artigo que você queria. Tinha que desprender muita energia, dava muito trabalho. Você tinha que se deslocar fisicamente, ir lá dentro da biblioteca, saber o artigo que você ia querer. Enfim, hoje pelo seu celular, você adquire conhecimento. Né? O próprio paciente chega para você com conhecimento. Ele não está totalmente alienado. Ele não tem um conhecimento empírico, mas isso deixa o conhecimento linear. Então, a interação com quem está se formando, com quem está na faculdade, é maravilhoso. A gente trazer aqui, Lucas, a gente está aí no meio da formação, né? Vamos dizer, 20 anos, 15 anos de formado, mais ou menos. Tem gente que tem 30, que tem 40, que está também na batalha. Então, o conhecimento de quem tem 40, o conhecimento de quem está no meio do caminho, e somando ao conhecimento de quem está chegando, é maravilhoso. Porque quem está chegando está com muito conhecimento. Muito mais, tem muito mais acesso à informação. Não dá para nem um pouco menosprezar os novos. Com certeza. Entendeu? Então, assim, com o tempo, com horas de voo, né, a gente exerce a função de cirurgia,
o que determina a hora de voo. Então, assim, muito conhecimento aqui agregado, muita leitura, paciente, leitura, livro e paciente. Quanto mais pacientes vocês forem vendo, quanto mais conhecimento técnico e científico vocês forem adquirindo, lá na frente o benefício é muito maior. E isso é maravilhoso, eu acho maravilhoso. Eu não gosto de falar mal dos Enzos, dessa geração, entendeu? Eu fico chateado, literalmente. Não gosto, porque a molecada tem muito mais conhecimento. Tem. Muito, eles estão até obesos de conhecimento. Esse é um problema. Falta um pouco esse de prática. É um problema. Mas exatamente. quem engrena na prática, você vê aquele acadêmico rato de hospital que a gente via. Não existe. É difícil hoje. Por vários motivos foram restritos, né? A minha época já foi bem mais difícil hoje de ser rato de hospital. Eu que queria ir, eu só conseguia ir porque alguém me colocava debaixo de asa e levava. Mesmo porque... assim, o que você tá fazendo aqui, menino? Exatamente, porque já era difícil. Hoje em dia conseguir isso de uma maneira normal, você querendo ir lá, pedindo, às vezes é tipo, como o que essa pessoa tá fazendo aqui? Nem pode. Nem pode, não tem seguro, não sei o quê. Então, às vezes é mais difícil, mas que eu acho que faz falta, não tem dúvida. Esse conhecimento que a gente tem que estar aqui, assim, unindo os Enzos, a gente no meio do caminho, os Franciscos e os... Não tem dúvida, não tem dúvida. Os vovôs aí da formação, que acho que vai agregando, e esse conhecimento horizontal, assim, eu acho maravilhoso. Assim, essa troca não dá para abrir mão. Eu acho também, uma das coisas que a gente vejo muito colega reclamando ainda, o paciente que procura no Google, vê no Google. É óbvio, ninguém tá falando aqui para fazer tratamento, tá, gente, no Google, mas assim, o paciente que busca um autocuidado, que busca melhor condição de saúde, ele começa por algum lugar. Até mesmo para chegar em alguém, para que aquela pessoa possa fazer alguma coisa ou ajudar com alguma informação, algum médico, nutricionista, psicólogo. Então, o Google hoje trouxe muito isso. A internet, a gente vai falar de Google, mas eu estou usando de uma forma genérica. Não dá para a gente mais ficar falando, não confunda meu diploma com... São frases que não cabem mais hoje em dia. Eu acho que o paciente, ele busca uma informação, ele tem o autocuidado, ele quer se ajudar, quer se cuidar. E muitas das vezes a gente, com frases ruins, eu acho, a gente acaba repelindo esse paciente. Não é, a gente tem que abraçar esse paciente, entender o que ele está precisando, quais foram as pesquisas, quais foram as queixas, e daí a gente desenvolver um trabalho. Eu acho que essa é a nova ideia da medicina. É maravilhoso, entendeu? É maravilhoso quando o paciente chega entendendo o que está acontecendo com ele e te questionando, te colocando na parede, e a gente vai discutir, não tem problema nenhum. A gente discute na faculdade. Você vê um médico conversando com o outro... Isso te desafia também, né? Você vê, parece que a gente um vai matar o outro. Quem não está acostumado, aqueles caras se odeiam, não, a gente não se odeia. É em prol do paciente. Exatamente. Vai ter a clínica radiológica, a discussão, a sessão clínica com clínica cirúrgica, você vai ver o cirurgião saindo no tapa com intensivista, saindo no tapa com nefrologista, saindo no tapa com radiologista, mas no final é em prol de quem? De você. De você. E essa discussão é maravilhosa, a gente não pode perder isso, entendeu? Se o paciente agora chega também querendo discutir, aí pronto. Exatamente. Eu acho que realmente isso não pode ser perdido, isso tem que ser... tem que ser visto com bons olhos, né? Com bons olhos, exatamente. Assim. Porque foi o que você falou, todos os lugares que eu passei até hoje, que eu julgo como os melhores do mundo, não só no Brasil, mas fora, todos eles tinham em comum isso, a discussão médica. Tanto a discussão de caso para pensar no que fazer, como fazer e se programar para uma cirurgia, quanto pós. Fizemos aquilo, deu certo, deu errado, não deu tão certo como queríamos, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, como a gente poderia ter enxergado, e isso gradativamente torna um serviço de ponta. Excelência. De excelência, exatamente. Eu acho que é isso. É importantíssimo a gente levar a medicina de ponta nessa maneira. É informação. Não tem jeito. Troca e humildade e saber que o colega está agregando, né? A outra formação, a outra especialidade está ali para somar. Todo mundo tem alguma coisa para agregar, eu acho. É muito bom, isso é maravilhoso. Tem alguma coisa para agregar. O mundo acadêmico é muito bom por isso, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo Se a gente pudesse viver só no mundo acadêmico nesse país, né, cara? Seria maravilhoso, né? É verdade.
Bom, mas gente, então é isso. A gente queria introduzir um pouco essa ideia para vocês. Espero que vocês tenham gostado da estrutura que a gente montou. A gente está fazendo com muito carinho, foi o que a gente prometeu, né, nas redes sociais, quando a gente já está falando, é trazer mais informação, diversificação de informações para vocês. E a informação de maneira descomplicada, uma informação verdadeira, que a gente não pode deixar de trazer uma informação com base científica, tá? Ninguém aqui pode romantizar nada em prol de A, B ou C. A gente está aqui mostrando o que a ciência fala e quais são os verdadeiramente fatos mastigados já para todo mundo conseguir entender, né? Então que fique claro que a proposta é a gente conversar, né? Exatamente. É como se fosse uma mesa de bar, uma sessão clínica na mesa de bar. Exatamente. Dois caras que gostam de conversar, de falar e poder estar falando de medicina, falando de hobbies, falando de família e podendo agregar na vida das pessoas, acho que é tanto dos médicos também, tá? Dos acadêmicos, todo mundo da área da saúde e a sociedade de maneira geral. Que a gente puder estar contribuindo. Com certeza a gente também está se beneficiando Sem disso, sombra de assim, dúvida. porque o aprendizado vem em você lecionar, em você trocar ideias. E é um desafio. Tá sendo. Tô aqui meio tremendo, aqui, tô um pouco nervoso. Mas... Normal, é o primeiro episódio, né? Para todo mundo, para mim, inclusive. Então todo mundo tem um pouco desse nervosismo. Mas a gente só queria agradecer vocês que assistiram até aqui. E não deixar de comentar e falar o que vocês querem, como vocês querem, dar sugestões. Os temas que vocês queiram que seja abordado. Perfeito, isso aí, tá? E a gente espera vocês nos próximos capítulos, tá? Tem muita ideia, muito capítulo maneiro para trazer para vocês. Agradecer ao Gabriel Alho, que acreditou no projeto. Tá aqui com a gente. Com a gente. A gente fez uma consultoria com ele nos últimos meses, né? Ele pôde mostrar pra gente. Eu fiz uma oficina com ele. Fui em podcast maravilhosos do Sabá, agradecer o Sabá, o Sérgio Malandro, o Serginho, o filho dele, que até está aqui hoje, mas não pôde, pra gente estar interagindo e apresentando o melhor para vocês. O Luca gosta, ele é atacante, a gente está aqui por isso, de boa índole, gente boa, e o melhor tá por vir. Amém. Valeu, galera. Abraço aí.